Olá, está começando mais um Perspectivas. Na edição de hoje, a gente recebe o líder do PDT na Câmara dos Deputados, o deputado Mário Heringer. Ele que é médico de Minas Gerais, está no 6º mandato e agora então assume, com esse novo desafio de liderar a bancada em um ano que promete muitas votações polêmicas, não é, líder? Obrigada por estar conosco. Obrigado, Sônia. É um prazer estar aqui com você, aqui no SBT News. Para mim é sempre uma oportunidade de falar para as pessoas o que a gente tem na cabeça, o que a gente pensa da política, falar do nosso trabalho. Muito obrigado pelo convite. Realmente esse ano vai ser um ano mais difícil, porque é um ano de muita demanda, de muita coisa que ficou pendente do ano passado, tipo orçamento, não foi votado, nós vamos ter que discutir isso. A questão das emendas parlamentares que ficaram paradas. Nós temos que continuar fazendo a normatização da reforma tributária. Então tem muito trabalho, mas tenho certeza que com essa nova mesa diretora, com essa nova composição, não que a outra não funcionasse, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que esse time que está entrando agora, está entrando com gás novo, está entrando com vontade de mostrar serviço. Eu creio que a gente vai conseguir cumprir as nossas metas. E o Planalto, já vendo essa movimentação toda, claro, dentro do Congresso Nacional, tem feito aí alguns esforços de articulação, de negociação, soube inclusive que o senhor também esteve no Palácio do Planalto e queria entender então quais são as prioridades, como é que tem sido um pouco dessas conversas aí? Hoje nós tivemos uma reunião com o ministro Padilha e com o vice-presidente Geraldo Alckmin, apresentando para os líderes da base os projetos e as perspectivas para o 2025. É uma quantidade grande de projetos. Foi feito separado em, se eu não me engano, 7 áreas temáticas, que inclui desde de economia e finanças, a ação social, a meio ambiente, a saúde. Então um conjunto bem grande de propostas. Naturalmente, se a gente desse conta daquela quantidade de projetos, a gente já estaria fazendo um trabalho hercúleo na Câmara, mas com certeza são os projetos que foram apresentados que podem realmente ajudar o país a melhorar, ajudar o país a vencer a inflação, ajudar o país a desenvolver, a ter um PIB, manter um PIB alto. A ideia é fazer com que os benefícios cheguem nas pessoas que mais precisam. Porque, na verdade, hoje há uma dissociação entre o econômico e financeiro e a percepção das pessoas. Apesar do PIB estar alto, de ter reduzido o número de desempregados, tem todo o número de pessoas que estão na pobreza extrema diminuiu, mas tem uma série de coisas que a sociedade não percebe ainda como efeito das políticas que foram implementadas. Então é o ano que a gente precisa, além de implementar boas práticas, fazer com que essas boas práticas sejam sentidas pelas pessoas. Hoje, a bancada do partido, que é formada por 18 deputados na Câmara, e 3 senadores, em especial a Câmara que lhe compete, vota hoje toda com o governo ou depende da pauta? Nós temos é claro que as nossas posições ideológicas do nosso partido, as nossas bandeiras prioritárias, nós vamos votar sempre com elas. Mesmo que estejamos em algum governo, mas se o governo fizer alguma coisa que não esteja dentro, que a gente vai ficar à vontade de fazer o que nós acharmos melhor dentro da nossa convicção. Entretanto, nós estamos na base do governo. E na base do governo, a nossa obrigação é atender às demandas do governo, fazer com que as propostas do governo sejam aprovadas. E isso tem sido assim, do ponto de vista do PDT, o PDT hoje, sem dúvida nenhuma, é o partido que mais vota com o governo nas suas pautas, da turma toda que está na base do governo. Nós temos lá um ministro, chama Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, que no início nós achávamos que aquele ministério era um ministério de muito ônus, porque é muito trabalho, é onde tem muita reclamação, porque procede, porque não tem a quantidade adequada de peritos, não tem a quantidade, existe filas.
e o ministro Lupe conseguiu, num curto espaço de tempo, de 2 anos, melhorar muita coisa naquele ministério. Eu estou assim, impressionado com a capacidade de Lupe criar soluções. Então, isso é importante, é bom, e eu acho que agora, se avizinhando algumas mudanças que estão sendo veiculadas e vêm aí nas mídias e tal, eu acho que chegou a hora da gente fazer esse reconhecimento ao mandato do Lupe na Previdência, defendê-lo como um companheiro nosso, que a gente quer que permaneça na pasta, porque tem essa especulação de que sai esse, sai aquele, e nós queremos um reconhecimento do trabalho que a gente faz, da parceria que a gente faz com o governo. E para isso, nós temos quadros, pessoas tanto na bancada quanto fora da bancada, quadros políticos que podem aumentar ainda mais a nossa cooperação para esse estado de governo melhorar. E houve essa cobrança ou essa conversa já com o Planalto em relação a essa reforma ministerial? Não, nós não conversamos com ninguém. Estamos conversando primeiro com as lideranças de governo, com as pessoas que estão em torno da gente na Câmara e, naturalmente, nós faremos chegar ao governo a nossa expectativa, a nossa vontade. E qual é a vontade? Para além da Previdência, tem mais alguma vontade do partido? E também se há se vocês sentem algum tipo de ameaça em relação ao Ministério da Previdência? Bem, pelo desempenho que a gente está tendo, eu não vejo por que ter ameaça. Eu não sinto nenhuma ameaça. Então, essa é uma situação que eu acho que, em tese, está pacificada. Mas o que a gente busca não é um ministério tal ou aquele. Nós queremos estar servindo e envolvidos mais no projeto do governo. Entendi. Então, o governo, o que a gente está pedindo ao governo, que o governo aposte na nossa competência e nos dê espaço para trabalharmos, mais espaço para trabalharmos. Porque eu tenho certeza absoluta que fidelidade o governo tem entrega dos resultados e nós temos muita capacidade de ajudar o governo. Então, independentemente de qual pasta seria, vocês querem mais espaço aí para poder atuar nesse projeto do Executivo? Não, sem dúvida nenhuma. Eu não posso dizer ao governo onde eu quero. Não é isso. O que eu quero dizer para o governo, já que você está pensando em fazer uma mudança, fazer agora uma reforma, olha aqui para a gente. Nós temos condição de te ajudar. Nós temos condição e quadros para te ajudar. Nós temos compromisso com esse governo. Nós não estamos no governo para te dar governabilidade. Nós somos governo. Uhum. Nós estamos envolvidos com o sucesso e com o fracasso, se houver, desse governo. Ao contrário de muitos, e alguns, aliás, que estão, mas não são. A diferença é essa. É de estar no governo ou ser governo. Eu acho que esse é o peso que nós queremos, conversar com o governo harmonicamente, tranquilo, sem constrangimento, sem faca no peito, nada disso, sem ameaças, mas nós achamos que chegou a hora da gente ser reconhecidos como parceiros de primeira hora. Esse reconhecimento, ele passa ali por quantos ministérios? Já tem seria quantos? 2, 3? Olha, qual seria a avaliação? A gente ri, brinca com essas coisas assim, mas o que eu sei é o seguinte, quem tem pode ter 2. É claro que se perguntar o que você quer, mas eu sei o meu tamanho. Eu sei o que o governo precisa de fazer de acordos para que ele tenha a tal da governabilidade. Então eu não posso pensar assim, eu quero 2, quero 3, quero 4, quero 5, nada disso. Eu acho que é razoável que o governo escolha mais um espaço para que nós possamos ficar. Pelo menos mais um. Pelo menos mais um. Tá certo, então. E essas conversas, né, o senhor colocou que estão sendo feitas ali com líderes do governo, esses que fazem em especial essa questão da articulação ali com o Congresso Nacional, então ainda não chegou até o presidente Lula, é isso? Não chegou. Entendi. E a gente tem a intenção que chegue, naturalmente. Só que essa coisa é construída em etapas, né? Uhum. Você não simplesmente chega na porta, bate lá, ô presidente, Lula, me dá isso. Não é isso. Até porque eu imagino quanto é difícil o presidente
juntar e fazer esse xadrez funcionar. Porque as demandas são muitas, ele tem que atender diversos pleitos e ele tem que saber ser o malabarista disso aí, né? Sim. E se ele não souber fazer isso, o prato vai cair, né? Não vai ficar julgando e não consegue. Então a gente sabe que é difícil e sabe que se a gente quer ajudar, a gente não pode empurrar o equilibrista. Mas a gente tem que colocar para o equilibrista que nós estamos ali como rede para apoiá-lo. E tem um ponto importante também nessa discussão, como isso poderia fortalecer o partido em si. A gente sabe que ao longo do ano passado, em especial, houve alguns episódios de parlamentares de alguns estados que mudaram de sigla. Quero entender se isso fortaleceria o partido, o PDT, e se há alguma conversa no sentido de formar federação, se há alguma conversa nesse sentido. Não, a ideia de ter um outro ministério, ter outro espaço, aumenta a nossa capacidade de fazer política, sim. Como todos os partidos. Os partidos querem estar nessas posições exatamente para poder fazer política, para dar a dimensão do seu partido, fazer preparação para as eleições. É assim que funciona, sem falsidades. A ideia de ter um ministério é para aumentar exatamente, ter um, ter dois, ter três, ter quatro, ter cinco, né? É para aumentar exatamente essa possibilidade de fazer políticas públicas que rendam benefícios para esses partidos. Só que tem, nesse momento, alguns partidos estão auferindo esse lucro só para eles e não estão, como eu te disse, dando o apoio que o governo precisa para fazer para o governo. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer para o governo. A gente quer fazer para um conjunto de pessoas e de ideias que estão governando o país. É essa a nossa posição. Eu não sei se você fez uma outra pergunta, um assunto correlato. Sobre federação, se o partido está considerando. A gente viu aí, tem visto que as federações que aconteceram não deram tão certo, porque os partidos menores que entraram nessas federações, a gente conversa nos bastidores, ninguém ficou satisfeito ao final. O resultado eleitoral nas prefeituras não atendeu aos menores, atendeu aos maiores. Então, essa federação é uma solução que foi dada para alguns partidos menores escaparem da cláusula de barreira, da cláusula de desempenho. Mas parece que só manteve o partido vivo, mas continuou respirando por aparelhos. Não ganhou fôlego. Então, acho que... E a gente vendo esses exemplos dos outros, a gente não vê isso aí como um objetivo. O PDT não vê essa questão da fusão como um objetivo. Mas, naturalmente, o tempo se encarrega de dizer se a gente vai precisar ou não. Lá para dezembro, por exemplo, dizer assim, espera aí, a gente vai precisar de se juntar com alguém para que a gente atinja os nossos objetivos, que é vencer a cláusula de barreira. Isso pode ser que aconteça. E em acontecendo, a gente faz. Mas não é o nosso horizonte agora. Tenho conversado muito com o presidente ministro Lupe e com o presidente André Figueiredo, e não é o nosso horizonte nesse momento. Então, o primeiro foco são nas medidas desse primeiro semestre, inclusive nessa negociação aí com o governo, e mais para o final do ano, uma reavaliação. Com certeza. Porque está muito cedo para você dar o abraço e ficar, sabe, eu acho que o objetivo da federação, a federação é um subterfúgio que foi usado para substituir a coligação, que a coligação passou a ser proibida, principalmente nos cargos proporcionais, principalmente não, nos cargos proporcionais, e a coligação não dava obrigação de ficar junto. Acabava a eleição, separava-se, ponto. Ainda existe a coligação, mas a federação é uma obrigação de se ajuntar e ficar 4 anos trabalhando juntos. A ideia era suprir essa questão da cláusula de barreira e também promover uma diminuição no número de partidos. E isso parece que está se efetivando com a cláusula de barreira acontecendo. Vamos agora então às pautas do Congresso Nacional. A gente sabe que o primeiro desafio vai ser essa questão do orçamento e das emendas. Qual a avaliação da bancada em relação ainda a esse imbróglio das emendas que continua e os principais desafios aí para conseguir a aprovação do orçamento? Bem, as emendas têm um prazo dado para uma reunião
de conciliação que o ministro Flávio Dino deu, se eu não me engano, é dia 27 de fevereiro. Isso eu acho que deve, e todo mundo já está estudando isso, o Hugo Mota que entrou já está estudando. O momento, claro, é de dar transparência e rastreabilidade mesmo, é normal essa exigência, porque precisa ser, isso é dinheiro público e tem que ser assim. Eu acho que até o final de fevereiro, início de março, essa questão das emendas ela fica pacificada. O orçamento, o governo acionou com a possibilidade de fazer mandar uma nova lei de orçamento, um novo. Tem que esperar, o governo ainda não mandou, mas é uma coisa importante que precisa ser tratado e vai ser tratado assim que a gente começar a trabalhar. Tem também as instalações das comissões que não começaram. Então nós temos um longo caminho até o meados de março para definir esses caminhos, para definir as prioridades. E eu acho que é nessa ordem. Primeiro a questão das emendas, porque já tem prazo estabelecido dia 27 de fevereiro. Depois ou concomitantemente o orçamento, né? E aí virão as outras pautas da reforma tributária, e o fogo está pegando em um monte de gente querendo cada um botar a sua pauta para fazer prevalecer suas ideologias. O novo presidente da Câmara, ele deu vamos dizer assim, alguma responsabilidade específica para as bancadas, de trazer algum ponto, ou isso está sendo mais feito mesmo ali por parte da equipe dele, da advocacia ali da Câmara, ou isso foi passado para as bancadas também, alguma coisa no sentido de trazer alguma contribuição? O presidente Hugo reinaugurou o rito na Câmara, passou a ter hora para começar. As sessões estão começando religiosamente às 16 horas, ele senta lá e começa, coisa que a gente não via há muitos anos. Vai voltar a ter, e que eu acho fundamental, que é a votação presencial na quarta-feira e depois provavelmente na terça, que está programado para fazer, para evitar que o deputado vote só no aplicativo e não discuta a matéria, não tenha conhecimento que está votando. Isso é muito importante. O parlamento não pode ficar sem falar, sem encontrar, sem brigar. Eu não posso conhecer os meus colegas parlamentares só por telefone. A gente tem que estar lá para se enfrentar, para olhar um na cara do outro, para convencer o outro do que a gente está votando. Então, isso é muito bom, é importante. Nós agora temos previsibilidade dos projetos que vão para a pauta. A gente estava chegando na terça-feira, não tinha pauta definida, não tinha relator da matéria, era a votação de sem número de requerimentos de urgência, que aí passava por cima das comissões, e o rito das comissões não funcionava. Ele diz: só voto urgência do que for urgente mesmo. Eu não vou passar por cima do rito das comissões. Isso é muito importante, porque nas comissões é que se discute mais profundamente a questão. Quando ela vem ao plenário, ela já vem bem encaminhada. A discussão do plenário é uma discussão final, e às vezes nem precisa de discussão em alguns momentos, quando o acordo já foi construído. Então, o presidente está recuperando o rito da casa. Isso é muito importante e é muito bom, porque dá previsibilidade do trabalho que a gente está fazendo. A reunião de líderes, que era na terça, para decidir o que ia votar na terça, agora é na quinta-feira pela manhã, para decidir o que vai votar na semana que vem. Dá tempo da assessoria técnica toda analisar os projetos, fazer as críticas, oferecer emendas para a gente. Então a gente, quando chega na terça-feira, todo mundo já tem relatório, já tem como é que está funcionando, cada um já leu, porque depois que está depurado pela liderança, fica pela equipe de pessoas que trabalham na liderança, nosso corpo técnico, fica mais fácil de ler, de entender. Então tudo isso vai ser com certeza uma grande mudança no modus operandi da casa. E aí tem um ponto importante, o senhor citou a questão das comissões. Como é que o PDT está se posicionando em relação a essa questão de possível presidência ou relatoria de alguma comissão? As comissões ordinárias, obrigatórias, permanentes da Câmara são escolhidas, são aquelas que todo mundo conhece: CCJ, Saúde, Educação e tal. Nessas comissões, o partido proporcionalmente ao seu número, ao seu tamanho, indica membros, e isso a gente faz com tranquilidade. Em algumas comissões dá um pouquinho mais de
de discussão que mais pessoas querem. A Comissão de Constituição e Justiça é uma, a Comissão Mista de Orçamento é outra, a saúde é muito, muito procurada, a educação é muito procurada, então, mas a gente consegue ajeitar, colocar as pessoas nas comissões, e a escolha do presidente e da comissão que a gente vai ter. Isso é a escolha ela é a partir também do número de deputados federais que o partido fez na eleição. Então obedece uma escala proporcional, onde a gente cair, é ali que a gente fica. Só que às vezes a gente negocia, sobe um pouquinho, acerta com um partido que é parceiro, que ele é maior, já tem 2 ou 3 posições, então acerta. Então essa é a discussão. E a pessoa que vai ocupar isso é discutido na bancada. A bancada elege o nosso presidente de comissão, que vai presidir a comissão durante um ano. Mas, por enquanto, vocês não chegaram nessa etapa de negociação ainda? Não, porque o Hugo coloca como prioridade, agora para fevereiro, essa questão do orçamento e das emendas. E ele tem carnaval aí logo de cara, então, depois do carnaval, isso provavelmente está estabelecido. Em relação a projetos, né, eu vi que o senhor apresentou um projeto que até repercutiu, né, porque trata sobre pesquisas eleitorais, de não citar, por exemplo, ali, né, nas pesquisas de intenção de voto, nomes que não podem ser elegíveis, que estão inelegíveis, né, em especial pela lei da ficha limpa ali. Então, quero entender como é que está o andamento desse projeto e qual é a avaliação de vocês em relação a uma movimentação, né, por parte da oposição na tentativa de aprovar esse projeto que reduz o tempo de inelegibilidade pela ficha limpa. Bem, vou falar das duas coisas. O meu projeto é um projeto que eu entendo e que ele é um projeto que faz bem para a eleição, para a política do Brasil. Porque as pesquisas, quando colocam o nome de pessoas que estão inelegíveis, e, sinceramente, se eu tivesse lembrado se eu tivesse tido essa ideia antes, eu teria feito muito antes. Eu só tive a ideia agora. Quando se coloca a pessoa inelegível, é uma transgressão. Porque se a pessoa está impedida de votar e de ser votada, ela não pode ter nem o título de eleitor. Como seria entendível que ela participasse de uma pesquisa? Isso é para indução eleitoral. Isso não funciona como um meio de captação de sentimento para a eleição vindoura. Você não pode colocar duas coisas que não têm similaridade para serem comparadas. É comparar um inelegível com um elegível, por quê? Então, é claro, as pessoas atribuíram a isso como se fosse uma coisa feita de propósito em relação ao ex-presidente. Não foi. Eu te digo mais, tem muita gente inelegível no Brasil, tanto que pretenderia estar no cargo de governador, que pretenderia estar no cargo de prefeito, e tem pesquisa no interior também, tem pesquisa nos estados também, não é só pesquisa eleitoral para presidente da República. E isso, na minha concepção, é uma burla à lei das eleições. Então, eu propus isso. Claro que as pessoas não entenderam, brigaram, é natural, isso é do parlamento, a gente está acostumado. Com relação à questão da redução do tempo do ficha suja, eu acho isso, no mínimo, um casuísmo. Para não falar outra coisa, porque não é só casuísmo, isso é uma indecência. Porque a pessoa comete o crime, é punida com a inegibilidade por 8 anos. Eu acho que é pouco. Porque quem faz isso não devia voltar para a política. Agora, a gente, só para atender interesses de uns ou outros que estão nessa condição, a gente reduzir o tempo, isso é um tapa na cara da sociedade. Você é dono de empresa, você demite uma pessoa porque você não confia nela, porque ela cometeu um deslize, você a contrata de volta depois de 8 anos? Porque ela mudou? Não sei, eu não contrataria. Né? Então, é essa questão que a gente tem que colocar para discutir essa redução do tempo do ficha suja. Claro que tem que fazer aqui uma ressalva. Muitos prefeitos
que não cometeram nenhum erro estão inelegíveis em função daquela presunção de culpa que tinha da improbidade, que nós em 2021, se eu não me engano, votamos e acabamos. Porque simplesmente acontecia uma coisa errada numa prefeitura, ele, por ser o prefeito, mesmo não tendo participado, ele incorria no crime de improbidade e ficava proibido. Aí não, esses estão recorrendo na justiça, todos, e eu acredito, deverão obter a solução para esse problema, mas aqueles que não conseguiram na justiça reverter estão inelegíveis. E estando inelegíveis, não têm o direito de votar, nem ser votado, e nem participar de pesquisa, eu entendo assim. E minha última questão, a gente está chegando aqui, né, ao final da nossa entrevista, ao final do nosso tempo, para esse primeiro semestre, das pautas que foram elencadas, né, pelo governo. A gente viu aí uma movimentação em relação a essa entrega de prioridades ali para o presidente da Câmara, do Senado, para os líderes, então, da base do governo. Quero entender, na sua avaliação, qual seria a pauta que poderia ser, de fato, encaminhada ainda nesse primeiro semestre. O senhor acredita que a questão do imposto de renda pode ser vencida nesse primeiro semestre? O imposto de renda está, inclusive, hoje na pauta do governo, se eu não me engano, é a segunda dentro de um tópico de propostas, é o segundo, está lá imposto de renda de 5 mil, isenção para quem ganha até 5 mil. Eu acho que essa proposta bateu lá, ela passa, porque ela atende a grande massa de trabalhadores classe média do Brasil. Isso é muito importante. E ela vai ser compensada por quem tiver mais recursos puder pagar mais. Uma pessoa que ganha 5 desconta 10%, ela desconta R$500. Para ela, R$500 faz diferença. O cara que ganha 50 descontar 5 mil, ele fica com 45 mil. Não faz tanta diferença. E a gente tem que entender isso, né? Então, eu acho que as pessoas que têm mais poder aquisitivo chamam-se solidariedade social. As pessoas que têm mais condição têm que pagar mais. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, acho que esse projeto é um projeto que tem viabilidade e que deve passar. Foi passado para você já alguma previsão de quando esse texto deve chegar ao Congresso ou, por enquanto, ainda não? Não, ainda não. Eu não posso te afirmar isso. Acho que até já tem um projeto de lei lá que ele foi retirado daquele grupo de propostas que foi feito no final do ano passado, né, com relação ao sistema financeiro. Então, agradeço muito a sua participação aqui. Para você também que nos acompanhou até agora, muito obrigada por ter participado do Perspectivas. Quer deixar um recado final também para quem nos acompanha? Bem, Sônia, muito obrigado. Obrigado aqui ao SBT News pelo convite. Todas as vezes que eu puder e vocês convidarem, eu estarei aqui. Eu quero deixar um recado para os jovens desse país. Continue deixando os olhos brilharem. Continue com vontade de fazer. Vai ser difícil acontecer, mas nós não podemos desistir. O Brasil merece a nossa fé, a nossa crença, e nós temos que fazer a diferença, porque o mundo não para aqui. Nós iremos e os nossos ficarão e terão que usufruir do que nós construímos. Um abraço para todos vocês. Muito obrigada, então, líder, para você que nos acompanhou até agora, Perspectivas de hoje. Então, conversou com o líder do PDT na Câmara dos Deputados, o deputado e médico Mário Eringer. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Mais informações, você sabe, no sbtnews.com.br. Até!